Olá! O vídeo de hoje é muito especial. Ele é endereçado aos alunos da Escola Santa Marcelina, em Belo Horizonte, alunos do quarto ano. E aí, eu preciso dar um agradecimento super especial para uma das alunas, a Manuela, através do contato dela, que permitiu essa interação bacana. E hoje vou responder as perguntas que ela e os colegas tiveram e têm de curiosidade sobre a Amazônia. Também gostaria de agradecer a professora Natália, que fez todo o esforço para que a gente pudesse estar tendo esse encontro aqui agora. Bom, antes de mais nada, eu sou o Eric, sou professor da Engenharia Florestal da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Eu fico localizado, fico baseado aqui em Diamantina, a mais ou menos uns 300 quilômetros de Belo Horizonte, sentido norte. Como é que funcionou? A professora Natália, junto com os alunos, separaram algumas perguntas bem interessantes para a gente conversar. Vamos começar? A primeira é falar do engenheiro florestal, da profissão, né? O engenheiro florestal é aquele profissional responsável por cuidar das nossas matas e florestas. É isso mesmo. Então a gente está falando aqui de Amazônia, de Cerrado, de Mata Atlântica, do Pantanal, do Pampa, da Caatinga e muitos outros ambientes vegetacionais. Mas a gente também tem um papel muito importante no grupo de florestas muito especiais que a gente chama de florestas plantadas. As florestas plantadas mais comuns aqui no estado de Minas Gerais são as florestas de eucalipto. E essas florestas são muito importantes, porque elas nos ajudam a ter o papel, a ter também o carvão e muitas outras utilidades que a gente pode dar para a madeira na nossa vida, não é mesmo? Bom, a próxima pergunta é quantos mamíferos existem na floresta amazônica? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu pesquisei um pouquinho para tentar responder. E estima-se que na floresta amazônica existam aproximadamente 420 espécies diferentes de mamíferos. Algumas delas são o boto, o bicho preguiça, o macaco guariba, o macaco prego, a capivara, a paca, a anta, a onça pintada e muitos outros animais. E você sabia de uma curiosidade? A onça preta também é pintada. A onça preta, ela tem as manchas tão grandes que parecem que ela é toda coberta de preto. Mas, na verdade, os espaços entre as pintas são tão pequenininhos que parece que ela tem uma cor só. Além disso, os registros apontam a descoberta de 20 novas espécies nos últimos anos. Ou seja, apesar da gente já ter uma quantidade imensa de espécies na floresta amazônica, ainda tem muita coisa para a gente encontrar, não é mesmo? A próxima pergunta foi qual o primeiro animal do mundo? Essa também eu preciso admitir que eu não sabia a resposta. Mas nas minhas pesquisas, o primeiro animal do mundo, ele é chamado de Dickinsonia. Ele pertence a um período de muito tempo atrás, 635 milhões de anos. Não dá nem para lembrar como é que ele era, não é mesmo? Então ele provavelmente viveu ali num ambiente aquático. Outra pergunta que a gente recebeu foi a seguinte: quantos animais são extintos por ano? Essa também, olha, só pergunta difícil e eu vou sempre ter que recorrer à ajuda da literatura para responder. Mas a ONG WWF, ela aponta que estamos perdendo algo em torno de 0,01 a 0,1% das espécies a cada ano, entre plantas, animais, peixes, insetos, né? Mas se tivermos em mente, então, que temos algo em torno de 2 milhões de espécies no planeta, a gente estaria perdendo por ano cerca de 200 a 2 mil espécies. É muita coisa, não é mesmo? Por isso que é super importante o engajamento de todo mundo nessas questões de conservação ambiental. Seguindo as perguntas, a gente recebeu uma assim: quantas árvores são derrubadas por dia na Amazônia? Essa já é mais fácil, mas a gente vai precisar da matemática para nos ajudar a fazer uma conta, tá? Em 2022, foram desmatados 9.069 quilômetros quadrados de floresta. Isso equivale a mais ou menos 1 milhão de campos de futebol. Olha o tamanho de área que está sendo desmatada por ano.
Numa área equivalente a um campo de futebol, a gente vai encontrar mais ou menos 500 árvores. E dessa forma, se a gente conseguir então terminar essa conta, nós vamos encontrar que por ano são desmatadas mais ou menos 500 milhões de árvores, né? E isso por dia equivale a mais de 1.300.000 árvores. Consegue fazer essa continha de matemática aí comigo depois para ver se eu não errei nada na conta? Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui da turma que foi o seguinte: como foi realizar a expedição para a maior árvore do Brasil? Olha, essa experiência foi realmente incrível. Desde 2019, a gente realiza viagens anuais para diferentes regiões da floresta amazônica. Para chegar nesses locais, geralmente a gente precisa combinar vários modos de transporte. Então a gente começa pegando um avião para chegar lá no norte do país, depois a gente pega um carro para chegar na cidade mais próxima, depois a gente pega um barco para subir o rio em direção à região que a gente vai querer entrar e depois ainda a gente precisa fazer um bocado de caminhada. Sempre acampando no meio da floresta, dormindo em rede, fazendo comida, é um trabalho bem difícil. Mas olha, e o pior de tudo é que a gente precisa fazer isso por vários dias, sem sinal de celular, sem energia elétrica e com bastante pernilongo, né? Então tá vendo aí como a gente precisa estar preparado para poder enfrentar esses desafios. O grupo que a gente leva é formado por várias pessoas, engenheiros florestais, médicos, bombeiros, enfermeiros e também a gente conta com ajuda muito especial das comunidades tradicionais que vivem lá pertinho da floresta. Essas comunidades, elas são tão importantes porque elas conhecem a floresta como ninguém e elas sabem navegar aqueles rios volumosos da Amazônia. Essa comunidade em especial que nos acompanha é uma comunidade de São Francisco do Iratapuru e eles são coletores de castanha. Muito legal, né? Sabe aquela castanha que a gente às vezes conhece aqui como castanha do Pará, castanha do Brasil? Pois é, tudo começa antes de chegar na nossa mesa com a coleta dessas castanhas por essa comunidade lá na Amazônia. Quanta coisa legal, não é mesmo? Vamos para frente, temos ainda algumas perguntas antes de terminar. A próxima pergunta é: o que eu sei sobre o desmatamento na Amazônia? Olha, as notícias não são boas. Nos últimos anos, o desmatamento na Amazônia cresceu muito. Muitas vezes, a gente precisa tirar a floresta para colocar alguma coisa no lugar. Por exemplo, às vezes a gente precisa tirar a floresta para colocar pasto para os animais comerem, a gente precisa plantar algumas culturas agrícolas para nossa alimentação. Mas a questão é que hoje a gente tem muita área que já não tem floresta e que poderia estar sendo usada para esses outros usos. Não há necessidade hoje em dia de desmatar mais floresta nem para criar gado e nem para plantar lavouras. Mas se a gente não for desmatar, como que a gente vai conseguir a madeira necessária para as nossas atividades, não é mesmo? Construir nossa casa, para construir nossos móveis, enfim. A gente usa tanto a madeira que como eu faria para conseguir sem desmatar? Isso é muito fácil. A gente vai precisar fazer uma coisa que a gente chama de manejo florestal. E o engenheiro florestal é especialista nisso. Por isso que é uma profissão tão importante para o nosso dia a dia. O florestal, ao fazer o manejo, ele vai fazer com que a gente corte em torno de 6 árvores, daquelas 500 que a gente falou agora há pouco, que tem num campo de futebol, a gente vai cortar somente 6. E vai dar um tempo para a floresta recuperar. Por exemplo, nós vamos esperar 30 anos, 20 anos, para que a floresta reponha as 6 árvores que nós cortamos e que a gente possa voltar lá na frente a cortar de novo. Isso é manejo florestal. Agora, seguindo nas perguntas, né, a gente tem assim, olha, quais são os problemas detectados na sua visão em sua passagem lá pelas nossas expedições na Amazônia? Olha, o problema mais grave que a gente encontrou foi o garimpo ilegal. Pois é,
ainda a gente encontrou ao longo do caminho várias pessoas que ainda insistem em fazer a extração irregular de minérios e pedras preciosas, né? Principalmente do ouro. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque é possível a gente fazer a mineração, mas a gente tem que sempre fazer de forma legal, não é mesmo? Existem ONGs que ajudam a floresta amazônica? Existem muitas ONGs. As ONGs são organizações não governamentais que tentam atuar para diferentes perspectivas sobre a floresta amazônica. A gente tem desde as ONGs que olham para as florestas, propriamente dito, até as ONGs que vão olhar para os povos originários. Você certamente ouviu recentemente a questão dos Yanomamis, e tem muita gente tentando ajudar a resolver esse pipinão. Agora, já partindo para a nossa reta final das perguntas, a gente tem uma aqui que é: o que são rios voadores? E qual a importância desses rios voadores para nós? Muito bem. Se a gente for fazer uma corrida, né, a gente sair agora da sala e correr, o que vai acontecer com o nosso corpo? A gente vai ficar todo molhado de suor, não é mesmo? Isso a gente chama de transpiração. As árvores e as plantas também transpiram. A gente dá um nome para isso de evapotranspiração. Essa evapotranspiração faz com que a planta perca água para a atmosfera. Então a água vai sair do corpo da planta e vai ir para a atmosfera. Como a gente tem muita planta evapotranspirando, é uma quantidade muito grande de água que vai para a atmosfera. E quando a massa de vento circula esse ar da atmosfera, ela faz com que esses ventos saiam da Amazônia, né, essa água saia da Amazônia e venha para o sul do país, trazendo para nós a chuva. Por isso que é tão importante manter a floresta em pé. Se a gente não tiver floresta, a gente não vai ter a água transpirando, né? A água indo para a atmosfera. Se a gente não tem água na atmosfera, o vento, quando soprar essa atmosfera para cá, vai mandar uma atmosfera seca. E aí, nossos rios vão também secar, porque a chuva que alimentava nossos rios não vão mais existir. Entendeu direitinho essa dinâmica que acontece com a água? Isso é o que a gente chama de ciclo hidrológico, ou ciclo da água. Vamos seguindo para as perguntas, ainda faltam 3 para a gente terminar. Você já fez outra expedição e gostaria de contar para a gente? Olha, nós já fizemos várias expedições. Desde 2019, nós já fizemos 6 expedições. Dessas 6 expedições, eu participei de 3. Nesse ano de 2023, nós já estamos planejando outras 3. Então vamos finalizar o ano, se tudo der certo, com 9 expedições realizadas. Quais as ferramentas que a gente usa numa expedição? Muitas. São tantas que eu tenho até medo de esquecer. Por isso, eu tenho que fazer uma lista para conferir se eu não estou esquecendo nada antes de viajar. Mas eu vou lembrar algumas delas, quer ver? A gente usa GPS, rede, água, facão, prato, copo, talher, capa de chuva, fita métrica, trena, lápis, papel, caderno de campo, remédio e muitos outros. Olha, não é fácil organizar uma viagem dessa não. Quem sabe um dia desses vocês não vêm me ajudar? Agora, a pergunta final. O que podemos fazer pela Amazônia, mesmo estando tão longe dela, aqui de Belo Horizonte, de onde vocês falam? Olha, mesmo morando longe, a gente pode fazer muita coisa pela Amazônia. Primeiro, não compre madeira que tenha sido oriunda de desmatamento, tá certo? Porque sempre que você está comprando uma madeira oriunda de desmatamento, você está fazendo com que as pessoas continuem desmatando, porque elas desmatam para vender essa madeira para as outras pessoas, ok? Segundo, não compre carne nem alimentos de empresas que cultivam esses alimentos em área de floresta desmatada.
Você consegue descobrir isso muito fácil pela internet. Digita uma pesquisa aí no seu navegador que você vai descobrir quem são essas empresas que estão ajudando o desmatamento usando essas áreas desmatadas para produção. Terceiro, apoie pessoas e instituições que ajudam a proteger as nossas florestas, como, por exemplo, as organizações não governamentais, pesquisadores, extensionistas, várias pessoas que atuam na Amazônia precisam do seu apoio. Quarto, você pode também ajudar a gente a explicar para as outras pessoas tudo isso que você aprendeu hoje. Quanto mais as pessoas souberem sobre a Amazônia, mais elas vão querer preservar, porque elas vão entender, como você sabe agora, que parte das nossas chuvas são produto da existência da nossa floresta. Por isso, a gente precisa continuar cuidando, não é mesmo? Olha, a gente tem muita coisa para conversar e eu adorei passar esses minutos com vocês. Espero que vocês continuem tendo muitas perguntas legais para trazer para a gente. Quem sabe a gente no futuro não tem a oportunidade de encontrar pessoalmente, para que a gente possa interagir, conversar e falar sobre as belezas das nossas florestas. E quem sabe um de vocês não se torne engenheiros florestais no futuro, não é mesmo? E vocês vão passar a ajudar a gente a cuidar de todas essas nossas matas e florestas do nosso Brasil. Muito obrigado, eu me despeço aqui de vocês, mas na certeza de que logo, logo a gente se encontra.